área de segurança pública, o ano de 2025 foi marcado pela operação policial mais letal da história do Brasil. Foram 122 mortos numa ação nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. 117 eram considerados suspeitos de envolvimento com crime organizado e 5 eram policiais. 81 pessoas foram presas e quase 100 fuzis apreendidos. O principal alvo da operação foi o Comando Vermelho. O número de mortos superou o massacre do Carandiru em 1992, que teve 111 óbitos. Mas o que essa operação no Rio de Janeiro em outubro significou para o combate à violência, combate ao crime organizado? Apesar da quantidade de mortos, foi um marco? Para avaliar o cenário da segurança pública em 2025 e as perspectivas agora para 2026, estamos recebendo no Jornal da Itatiaia o coordenador e pesquisador do CRISP, Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, doutor em Sociologia, Cláudio Beato. Professor, bem-vindo ao Jornal da Itatiaia, bom dia. Bom dia, sempre um prazer estar aqui com vocês. Professor, no ano passado, nessas entrevistas que a gente faz de retrospectiva, quando a gente avaliava o ano de 2024, já houve um destaque para letalidade policial e também a presença do crime organizado, por exemplo, na Amazônia e se espalhando por todo o país. Nesse ano de 2025, o que a gente viu foi a consolidação desses dois fenômenos, o senhor traz ainda um outro elemento que chamou mais a atenção? Olha, vamos começar por essa operação do Rio de Janeiro, porque ela é muito ilustrativa e ela traduz muito uma série de problemas que a gente tem na área de segurança pública. Em primeiro lugar, é essa ideia de que o crime tem que ser combatido através de guerra, né? O Rio de Janeiro está assistindo, na verdade, uma guerra contra o crime já há mais de 30 anos, né? E sem muitos resultados. Eu acho que esse é o aspecto mais importante. E por que não dá resultados? Porque a gente sabe que o tipo de estratégia adotado, né, por exemplo, nessa operação, ela não tem sustentabilidade. Provavelmente, se você, já no dia seguinte da operação, se você retornasse no Complexo do Alemão, já estaria todas as coisas como sempre foram, né? Foram substituídos, enfim, os peões da luta, mas, na verdade, você não teve um ataque, enfim, as bases de sustentação desse tipo de crime. No caso do Rio de Janeiro, você tem a questão das armas, né, dos fuzis, que teria que ser tratado de uma forma mais inteligente através de uma integração entre diversas forças em diversos níveis, federal, estadual, internacional, na verdade, porque a origem dessas armas muitas vezes vem de fora, né? E principalmente eu acredito que uma unidade de inteligência integrada através de uma força-tarefa mediante a qual você não precisa estar lutando, estar em guerra. Você pode estar solapando, vamos dizer, as bases do crime na sua sustentação financeira, na sua sustentação política, que no caso do Rio de Janeiro é muito importante. Há muita interseção entre esse tipo de fenômeno do crime organizado e o poder político, né? E também, vamos dizer, na própria infiltração aí através de diversos serviços do Estado, ou seja, não é uma tarefa simples, nem é do dia para o outro e muito menos com uma operação. Professor, como o senhor usou que uma das medidas que deveriam ser adotadas é atacar a sustentação financeira, trouxe um certo otimismo, foi um sinal de que as coisas podem mudar quando a gente está tratando de segurança pública? Aquela operação que identificou a presença do PCC do agro até a Faria Lima? Sem dúvida, carbono oculto, eu acho que ela talvez a melhor, vamos dizer, indicador de que as coisas têm que funcionar dessa maneira. Não se deu um tiro ali, né? Mas se teve um golpe de mais de 50 bilhões no crime organizado, 8 bilhões imediatamente, e principalmente eu acho que revelou essa, vamos dizer, mistura do crime que está tendo hoje em dia em outros setores da economia, né? A gente está vendo que ela vem na coisa dos combustíveis, mas também, né, no mercado financeiro. E isso eu acho que trouxe à tona uma coisa que a gente tem que prestar mais atenção, que é a questão de regulação mais de perto do mercado financeiro, mas também de outros setores da economia. Você pegar, por exemplo, o setor de combustível, né, que tem muita infiltração e participação, né, do crime organizado, porque ele vem desde lá, né, a origem, a plantação, né, até os postos de combustível. Então, eu acho que aquela operação, ela é
uma esperança de que as coisas não têm que ser feitas através da força, mas através da inteligência, do conhecimento, da ação, do uso de tecnologias, do uso da capacidade de análise e investigação que as polícias federais têm que dispor, e o próprio governo federal. E também o elemento da união, né? Uma espécie de força-tarefa que aconteceu ali, mas que deveria ser, além de uma força-tarefa, você ter uma agência federal, vamos dizer, tomando conta do crime organizado. Pois é, professor, pegando esse gancho do senhor, a legislação diz que a segurança pública é dever dos estados, né, pelas polícias militares e civis. Mas os governadores sempre cobram uma ação mais efetiva do governo federal, com recursos, com disponibilização de instrumentos, ferramentas para combate ao crime organizado. Falta mesmo essa presença do governo federal? Falta essa integração? Falta essa integração, mas a verdade é que, enfim, é muito cômodo, tanto para governadores como também para prefeitos, empurrar esse problema para o nível estadual. Por quê? Federal. Porque estadual porque eles detêm o controle das polícias. Ah, sim. Né? Então, acredita-se, eu acho que de forma equivocada, de que o problema do crime hoje no Brasil é um problema policial. Não é. É muito mais do que isso. Você tem que envolver outras agências no nível federal, né? O COAF, enfim, esse tipo de estratégia que você tem através do rastreamento financeiro. Você tem a Polícia Federal, que é a polícia provavelmente melhor preparada para lidar com essas coisas, mas você tem também, no nível estadual, né, uma certa disfunção que é dada pela Constituição, infelizmente, né? Essa separação entre polícia militar e polícia civil é uma das maiores disfunções. Isso é uma espécie de Frankenstein que a gente tem dentro da segurança pública no Brasil, que as obriga a trabalhar de forma separada por uma questão corporativa. Até nem compartilham dados em alguns casos, né? Nem, mas quase nunca, né? Porque há uma apropriação corporativa de parcelas do Estado, do mercado de segurança. E esse é um dos grandes problemas que a gente tem. Ou seja, você tem uma parcela ali do policiamento extensivo, que é monopólio da PM, uma parcela, e que na verdade as coisas não funcionam assim, a Polícia Civil trabalhando de um lado. Então isso aí é um dos aspectos que teria que quebrar através da formação de forças-tarefas, né? Agora, isso significaria você se despojar, vamos dizer, um pouco desse corporativismo que permeia muito a questão da segurança, que não está funcionando. Professor Cláudio Beato, ainda falando sobre esses impasses, a gente viu nesse ano de 2025 o debate no Congresso Nacional sobre a PEC da Segurança Pública e também do projeto de lei antifacção criminosa, né? Vimos embate entre governadores, grupos de governadores e o governo federal. Vimos também parlamentares de direita e esquerda tratando a questão sob ponto de vista diferentes. Como é que o senhor tem visto, né, o avanço desse debate e que pontos o senhor vê como positivos e negativos sobre esses dois assuntos? Olha, eu acho que esse é um dos problemas que a gente tem, a politização que esse debate adquiriu, né? Virou muito uma coisa de direita e de esquerda, quando, né, a gente sabe que isso não vai nos levar a lugar nenhum, porque você tem um debate de gente que está muitas vezes falando em cima de uma ausência, de um vácuo de evidências, de dados, etc., simplesmente defendendo posições políticas, né? O que acontece, né, que se a gente observar na América Latina e em outros países, você tem que abandonar um pouco isso, mas isso acontece quando você tem um nível limite, né, de violência que leva então todo mundo a se unir em torno de uma causa comum. Eu acho que esse deveria ser o caso brasileiro. Hoje a gente está chegando nesse limite da violência que a gente deveria nos despojarmos, vamos dizer, dessas orientações políticas em nome, enfim, de ter isso como uma causa comum da sociedade, né? Na Colômbia, por exemplo, isso aconteceu quando eles mataram o candidato a presidente, que era o provável presidente da Colômbia, e aí as pessoas viram, puxa, essa coisa avançou demais, ela está infiltrada em todas as instituições, ela está tomando conta. Eu acho que isso não está acontecendo aí no Brasil, alguns estados talvez mais, outros menos, mas essa polarização, sem dúvida, não leva a lugar nenhum, porque carece de base científica, de base tecnológica, de base de conhecimento para você lidar adequadamente com essa questão do crime organizado, por exemplo, que não é o nosso único problema. Nós temos também o crime desorganizado, que é um grande problema nas grandes cidades. A gente fala em violência, a gente pensa em tiro, facada, sequestro, mas tem uma preocupação em relação a cybercrime? Olha, Eustáquio, eu diria que é talvez um dos grandes problemas que você tem no Brasil hoje. Apenas para te dar uma ordem de cifras, ele no mundo hoje ele representa uma perda em geral de 10 trilhões e meio de dólares.
No Brasil, as cifras chegam a 2 trilhões, 10 bilhões, perdão, que são os valores perdidos diretamente por vítimas de fraudes digitais, essa coisa de telefonar. Ou seja, o Brasil é o terceiro lugar nas Américas, né, que é o país mais atacado pelo cybercrime. O setor público é um dos mais visados, vamos dizer, para golpes, né? O setor de saúde, hospitais, clínicas, né, sofreram, né, quase 4 mil ataques. Ou seja, esse é um dos problemas que a gente tem grandes, né, envolvendo essa questão da tecnologia, né, que é o uso de tecnologia para cometimento de crimes, né? E também, se a gente for olhar outros aspectos da tecnologia que são extremamente importantes, né, que é a questão, por exemplo, do uso de câmeras, reconhecimento facial, né, o uso de inteligência artificial para isso, que está avançando, crescendo, e o setor privado está se encarregando por conta própria, né, de trazer isso, né, que é extremamente importante também, mas a gente tem que entender melhor como é que funciona nessas técnicas e tecnologias que o Estado usa para tentar também desenvolver políticas de segurança pública. A gente tem questão das câmeras corporais, né? Como é que isso está vindo, né, para as polícias, também um caminho sem volta, mas há muita resistência ainda. Ou seja, tem uma série de aspectos, do ponto de vista tecnológico, que são extremamente importantes. Mas quando a gente está falando de tecnologia, de crimes cibernéticos, parece que a gente tem um autor oculto. Já dá para a gente saber quem são os responsáveis pelos cybercrimes? Sim, hoje mesmo está tendo uma operação justamente em que a Polícia Federal está indo atrás de alguns desses autores. O problema é que isso é muito pulverizado. Não dá pra gente falar em crime organizado aí? Não, pelo contrário. Esse é um grande crime organizado porque está estruturado internacionalmente. As bases dele, inclusive, muitas vezes não são no Brasil. No caso do Brasil, a gente ainda tem esse crime digital contra pessoas, muitas vezes, né? Eventualmente contra governo, Estado, etc. Agora, essa coisa de sequestro de dados como você tem, eu acho que aconteceu uma vez aqui no Brasil, isso é mais ou menos a regra. Na Europa, é o grande foco de preocupação que você tem em relação ao crime, tem a ver com esse tipo de criminalidade, justamente pela capacidade de estruturação e organização, inclusive envolvimento até de estados com isso, né? Você tem aí, muitas vezes se acusa um país ou outro de estar envolvido diretamente. Então, realmente é um grande problema. E o Brasil ainda está patinando, por exemplo, nessa questão, né, mais digital, na questão da regulação das redes sociais, né? A gente ainda não tem muito claro, muitos crimes são cometidos ali, né? Enfim, desde pedofilia, né? E que ainda a gente não tem uma forma muito clara de como vai regular esse tipo de atividade. Nós conversamos aqui no Jornal da Itatiaia com o coordenador e pesquisador do CRISP, o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, doutor em Sociologia, Cláudio Beato. Professor, obrigada pela presença aqui no Jornal da Itatiaia. Um bom ano de 2026 para o senhor. Até breve.